Saudações bípedes e criaturas de carbono dotadas de polegares opositores. Vamos para a nossa aula de hoje, episódio 2 da primeira temporada de Biologia. Como cientista, estuda a natureza. Muito bem, humanos. Vamos para mais um resumo da última aula, porque meu objetivo não é só preparar vocês para a vida, é também para as avaliações. E avaliação é uma coisa que vocês sabem que vão ter muito, né? Vamos lá. No episódio 1 da nossa última aula, nós aprendemos que a palavra biologia significa o estudo da vida, que é empregada para buscar e compreender os mecanismos que regem a vida, como átomos geram moléculas e até gerar organismos vivos, ou como uma espécie se torna outra, além de falar sobre evolução. A biologia também é uma ciência que busca entender fenômenos, tais como pandemias, aquecimento global ou inovações tecnológicas. Mas ciência também é uma coisa que a gente precisa entender, afinal de contas não é só fazer. Já temos tecnologia o suficiente para trazer o mamute de volta, porém precisamos de uma boa justificativa para trazer esse rapaz de volta. Não basta só trazer porque pode. Nós também aprendemos sobre avanços, como a transfusão de órgãos, desenvolvimento de órgãos em laboratório e de tecidos também, além de transplantes. Ao longo desse ano, nós também vamos abordar questões sobre desmatamento, sobre perda de recursos biológicos e qual a importância disso. Além disso, nós falamos de como a biologia organiza os seres vivos e o ambiente. Nós temos a biosfera, os ecossistemas, comunidade, população, organismo, sistemas e órgãos, célula e até nível molecular. Nós vimos também que as transformações e o estudo das moléculas não é o objetivo único da química. Na biologia, nós também temos isso, como as reações que acontecem dentro do nosso próprio corpo. E não estamos sozinhos nisso. Os outros organismos também fazem reações, diferentes das nossas, mas também fazem reações. Nós também aprendemos que, assim como você precisa seguir as instruções no livro de receita para fazer um bolo, nós seres humanos também nós temos as nossas instruções, que está no nosso DNA, que vai ser o início para a produção das moléculas que vão gerar as nossas características. Esse é o dogma central da biologia, uma coisa para que nós vamos falar sobre isso, que também vai nos ensinar a entender a hereditariedade. Na aula anterior, nós também aprendemos que estamos sozinhos como espécie atualmente, mas nem sempre foi assim. Graças ao DNA e também ao registro fóssil, sabemos que já houve outras espécies de seres humanos fora nós. Na última aula, nós também aprendemos que todos os seres vivos estão interligados, e estamos interligados através de ancestralidade. São muitas as evidências que mostram isso. Nós já viemos de muito longe e ainda temos muito que nos conecta aos outros seres vivos. E agora, finalmente, vamos à nossa aula de hoje. Como cientista estuda a natureza. Objetivos: aprenda como não ser queimado vivo. Aprenda a amar o seu irmão ou irmã caçula, mesmo que ele seja muito chato. E compreenda todos os tipos de conhecimento popular, científico, filosófico e religioso. Vambora nessa, humanos! Bom, a primeira vez que eu fui para o laboratório, a única referência que eu tinha era aquelas revistas de ficção científica, em que os laboratórios eram super lotados de coisas misteriosas, e que apareciam mulheres também, elas super sexualizadas e tal. Tinha equipamentos, coisas assim incompreensíveis, além de um cientista com cabelo branco e muito louco. E
deixa eu ver. A primeira vez que eu fui no laboratório, meio que foi essas coisas que eu encontrei mesmo. Bora lá. O cientista louco eu encontrei. Esse aqui é o Christoph Gehring. Ele foi meu orientador. Ele é conhecido como o alemão louco. Então, o cientista que tem aquela aparência meio louca, dá pra dizer que eu encontrei. Equipamentos impressionantes e futurísticos, encontrei também. Esse aqui eu também encontrei. E só que com relação às mulheres, não eram hipersexualizadas, elas se vestiam direitinho e eram grandes pesquisadoras. Isso aqui eu não encontrei não, viu? Mas enfim. Uma das coisas que eu me frustrei quando virei pesquisador foi realmente não ter tido aquele insight genial, sabe? Aquela ideia maluca de que você tem que à noite começa a escrever na parede, nas janelas, onde for, que você pode escrever. Enfim, aquilo eu não encontrei. De fato, o laboratório e pesquisa é rotina. Você pega seus materiais, pega seus equipamentos e começa a fazer seus experimentos, repete isso por anos, meses, por um período muito longo, até sair seus resultados. Se seus resultados derem certo, parabéns, você está feliz agora, você deu tudo ok, vá para sua defesa de dissertação ou tese. Mas e se tudo deu errado? Bom, infelizmente o protocolo é chorar e chorar em posição fetal, deitado debaixo da mesa. Enfim, basicamente sua vida como pesquisador é viver dentro do laboratório, analisando seus dados e repetindo para ver se está tudo certo. Mas vamos lá, sempre para iniciar uma pesquisa, você começa com uma pergunta. Vamos lá, será possível? Como? Por quê? Essas são as dúvidas que fazemos antes de iniciar uma pesquisa. Mas não tem jeito, existem pesquisadores natos, e eles são as crianças. Ninguém é tão pesquisador como a criança, ela está sempre com dúvida, ela quer sempre saber as coisas. Por isso, se você possui um irmão mais novo, muito mais novo que você, chato pra caramba, que fica te perguntando as coisas o tempo todo, não repreenda por isso. Fica meu pedido, eles são pesquisadores natos, tudo bem que eles são meio chatinhos às vezes, mas a pesquisa começa dessa forma, com esse tipo de curiosidade. Repreender a dúvida é a mesma coisa de você estar tentando repreender a própria ciência. Repreender a curiosidade foi o que muitas sociedades fizeram no passado, como por exemplo na Idade Média, em 1576, quando o frade católico Giordano Bruno argumentou sobre a possibilidade da Terra não ser o centro do universo. Naquela época de Giordano Bruno, a Igreja acreditava que a Terra era o centro do universo e exercia intensa influência sobre outras áreas. Então, mandou Giordano voltar atrás com o que ele disse, ele não voltou, e foi preso por 8 anos a fim que negasse suas descobertas, tanto sobre essa da Terra como não sendo o centro do universo, como ele também argumentou que poderia existir vida, formas de vida em outros lugares do universo. Bom, a igreja não gostou, prendeu ele e em 17 de fevereiro de 1600 ele foi queimado vivo, o condenou à morte, simplesmente por ter curiosidade ou por apresentar hipóteses alternativas. Giordano não foi o único. Em 1610, Galileu encontrou provas de que o Sol era o centro do sistema solar e publicou em seu livro Mensageiro Sideral. E após a publicação, a Igreja, através da Inquisição, condenou Galileu a negar suas descobertas. E o livro do Galileu, esse aqui, foi colocado no índice dos livros proibidos, para que ninguém pudesse ler as descobertas de Galileu, mesmo Galileu estando certo. Kepler foi desacreditado pela própria comunidade científica da época, quando ele descobriu a órbita elíptica dos planetas. Já Darwin, quando ele propôs a evolução, também foi perseguido, só não morreu porque a Inquisição já tinha acabado, mas se ele tivesse proposto suas descobertas uns 200 anos antes, ele também teria morrido. Não só esses pesquisadores, como muitos outros, eles sofreram muito para que a gente tenha essa verdadeira dádiva, que é a dúvida, a capacidade de questionamento ou a simples curiosidade. É basicamente um bem muito precioso que nós temos hoje em dia. Apesar de dar pouco valor, a dúvida e os questionamentos são o recurso natural, o recurso mais precioso da ciência. E que nós devemos muito aos que vieram antes utilizar esse método.
Mas vamos falar um pouco do histórico. Assim, porque antes da ciência desenvolver um método, os pesquisadores eles descobriam coisas isoladamente e escreviam, documentavam tudo que eles escreviam. O problema é que eles usavam um linguajar muito difícil, um linguajar vago. Então, se você quisesse reproduzir os resultados deles, iam ser muito complicado. Por exemplo, um pesquisador tentando descobrir uma solução, uma fórmula, um composto. Ele escrevia da seguinte forma as instruções: ajuste o frasco contendo os reagentes em direção ao sol do meio-dia. Misture os reagentes até ficar parecido com o orvalho da manhã. Essas são instruções muito difíceis de seguir, porque são instruções vagas. Imagine, olha só, agite o frasco em direção ao sol do meio-dia. Mas dependendo do local que você está no planeta, se isso for lido por uma pessoa em outro país, em outro local, a direção do sol no meio-dia muda. A mesma coisa essa parte aqui embaixo, até ficar parecido com o orvalho da manhã. Mas isso também muda de local para local. Então, essas instruções eram muito difíceis de seguir, porque elas eram muito vagas. Precisavam os pesquisadores desenvolver uma linguagem que funcionasse em todo local. Imagine fazer um bolo utilizando essas instruções. Bora lá. Adicione açúcar equivalente ao óleo do seu irmão caçula. Coloque o fermento com a quantidade equivalente de dor ao bater o dedo midinho. Sabe? À noite? Pois é. Viram? São instruções muito vagas. O ódio do seu irmão caçula você varia de pessoa para pessoa, assim como a dor que você sente. Por isso, os pesquisadores desenvolveram métodos que funcionassem de maneira universal. Por exemplo, para fazer um bolo você vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1,5 xícaras de leite e 1 colher de sopa bem cheia de fermento. Deu para entender agora como fica bem mais simples se você utilizar instruções mais claras? Buscando uma melhor compreensão, os cientistas desenvolveram a linguagem científica, linguagem que busca a descrição dos fenômenos descritos e ou estudados, assim como a comunicação clara entre os cientistas e profissionais que a usam. Por exemplo, se você quisesse se você utilizar a notação científica, funciona do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo. E todos os pesquisadores usam essa mesma linguagem para se comunicar. Se vocês utilizarem unidade de medida, funciona também em qualquer lugar do mundo. É a mesma linguagem, todos os pesquisadores utilizam ela. Varia. Algumas coisas variam na unidade de medida de local para local, mas os pesquisadores já conhecem essa variância e já levam ela em consideração. Se você quiser nomear uma espécie, você vai usar a taxonomia de Linneu. A taxonomia de Linneu para nomeação de espécie é feita no idioma latim e todos os pesquisadores do mundo devem usar essa taxonomia. Ou seja, é um linguajar único, um linguajar universal que serve para que os pesquisadores se entendam em qualquer lugar do mundo. Então, isso foi uma verdadeira mão na roda para a ciência, porque agora eles podiam se comunicar e poderiam também replicar os resultados um do outro. Muito melhor que isso aqui, viu? Se você escrever seus resultados utilizando notação científica, taxonomia de Linneu, todos os outros pesquisadores ao redor do mundo poderiam replicar seus resultados. Por conta do choque de, eu diria, métodos que os conhecimentos estavam tendo, não só o conhecimento científico ou religioso, houve uma grande cisão e os conhecimentos tiveram que ser divididos em 4 grandes áreas. Com o passar dos anos, o conhecimento foi então dividido em 4 grandes áreas, para que cada um pudesse utilizar melhor. O conhecimento popular, o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico e, por fim, o conhecimento científico. E como assim? Diabo é isso? Que divisão é essa? Não estou entendendo nada. Calma, meu amigo. Já vou explicar para você. E vou explicar de um por um. Bora lá. Primeira forma de conhecimento. Conhecimento popular. Conhecimento popular, ou senso comum, ele é produzido a partir de experiências disseminadas no meio da população. É um conhecimento comum, compreensível por qualquer pessoa. Vamos aos exemplos. Digamos, por exemplo, que você está com uma dor de cabeça muito grande e que você toma 3 tipos de chá diferentes.
até que um desses chá faz a sua dor de cabeça passar. Aê, parabéns, problema resolvido. O chá fez a sua dor de cabeça passar, é esse aqui do meio. Parabéns para você. E você agora resolveu o seu problema. O conhecimento popular, ele é baseado em acertos e erros. Aqui no exemplo você tomou 3 chás diferentes, só o segundo fez um efeito. E ele também é baseado em experiências casuais. Basicamente, observações. Deu certo, parabéns. Deu errado, exclui. Mas o conhecimento popular ele também depende do conhecimento científico. Por exemplo, você tomou um chá bacana, você tomou vários chás e o segundo fez efeito. Sua dor de cabeça passou. Mas será que o problema era só dor de cabeça? Se o seu problema fosse uma coisa maior, fosse um aneurisma ou um câncer no cérebro. Digamos nesse exemplo aqui que o chá não resolveu o problema. O chá ele só fez a dor passar, ele só tinha propriedades analgésicas. O problema continua. Então, é necessário estudar as outras propriedades desse chá. Agora, através do conhecimento científico. Qual é a propriedade desse chá que faz a dor de cabeça passar? Será que vai ajudar no problema geral mesmo? Ou será que está só encobertando? Será que esse chá ele faz bem para a cabeça e prejudica outras áreas do corpo? Então, no final das contas, se você não quiser falecer mesmo, assim, é sempre bom procurar ajuda profissional de verdade. O chá, de fato, alguns chás eles têm algumas propriedades comprovadas, mas outras não. Então, via de regra, é sempre bom. Por isso, o conhecimento popular ele carece do conhecimento científico, ele precisa para complementar. Segunda forma de conhecimento, conhecimento filosófico. Ele é um conhecimento baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias, a partir do uso do raciocínio em busca do saber. O conhecimento filosófico ele trata de questões subjetivas, interraciais, conceitos, ideias, enfim. Por exemplo, digamos que a gente faça o seguinte questionamento. Existe escravidão? Somos livres de verdade? Esses são tipos de questionamento que nós devemos abordar utilizando conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele leva em conta uma série de outras questões. Questões que têm que ser debatidas e pensadas desde o início da humanidade. Momentos históricos, discussões que existem e sempre existirão para sempre. Como, por exemplo, Nissin miojo de galinha ou de carne? Qual será o melhor? Todinho ou Nescau? Marvel ou DC? Brincadeira, pessoal. Mas questões assim de discussões nesse nível assim ou várias outras discussões são mais uma área do conhecimento filosófico. Então, já tá bom de conteúdo? Que tal? Já chega de tortura? Não mais? Beleza, então vamos falar dos outros conhecimentos ainda. O conhecimento religioso ele é relacionado com a fé e a crença no divino, tendo sua origem na necessidade de acreditar e que não pode ser verificado. Por exemplo, digamos os nórdicos no passado eles acreditavam que quem provocava os trovões era o deus do trovão Thor quando batia o seu martelo. Sabemos hoje em dia que os relâmpagos são formados quando as massas acumulam cargas negativas, massas de nuvem, e essas cargas se acumulam até romper a resistência do ar. Essas cargas são então atraídas pelas cargas positivas no chão, formando o relâmpago, o raio, que a gente costuma ouvir e ver. Podemos inclusive fazer esse experimento em laboratório e produzir nossos próprios raios. Mas, apesar de já ser explicado, se existisse, por exemplo, um nórdico hoje em dia que acredita em Thor, isso não faria diferença nenhuma. Para ele, os raios continuariam sendo revelações, uma coisa divina do deus Thor. No máximo, se você mostrasse para ele, você ia conseguir, eu diria, deixar ele irritado com isso. Então, como eu falei, o conhecimento religioso ele é baseado, na verdade, na necessidade de acreditar. Então, o conhecimento científico ele é basicamente o extremo oposto do conhecimento religioso. O conhecimento científico é obtido por procedimentos metodológicos que possibilitam investigar a realidade de forma organizada, ordenada, seguindo etapas, normas e técnicas, por meio de aplicação de métodos para explicar fatos ou fenômenos. Ou seja,
aqui você só pode trabalhar se você tiver fatos ou evidência. Se não tiver, realmente é tudo baseado em fatos e evidência. Por exemplo, no início da pandemia, muitos jovens pegaram Covid. Na verdade, muitos jovens continuam pegando hoje em dia. Realmente acontece. E muitos jovens, por conta da sua fisiologia, acabam se curando. Isso porque o sistema imune dos jovens ainda está em plena atividade. Essa aqui é uma célula do sistema imune, um macrófago. Mas enfim, aqui eu só coloquei ele para mostrar que ele captura células de... células não, vírus, partículas virais do vírus Covid, viu? E tinha um experimento no início da pandemia que era utilizar essas células dos jovens que já reconhecem a partícula viral e colocar nos idosos que estavam doentes, para assim fazer com que os idosos pudessem ter uma resposta imune melhor contra o vírus e pudessem ir para o supermercado de boa. Eu sei, quem tem avó em casa deve ter sido uma época muito difícil manter um idoso em casa, né? Que a gente sabe que eles adoram bater perna. Mas enfim, brincadeira, pessoal. Não bote se você tiver algum idoso em casa, não bote ele dentro da jaula, viu? É só brincadeira. Mas enfim, a ideia de tentar utilizar células do sistema imune em idosos, ela foi testada, ela não saiu antes das vacinas. E as vacinas acabaram saindo antes e foram uma solução bem melhor. Mas elas foram testadas em populações diferentes, de diferentes idades, várias vezes, em diferentes grupos e com bastante repetição, para evitar problema de casualidade, problema de só funcionou aquela vez. Então, são um conjunto de normas e técnicas. E, como eu disse, são baseadas em fatos que você testa experimentalmente e refaz, inclusive colocando para que outros pesquisadores possam refazer também. Mas vamos lá, como os pesquisadores eles fazem ciência? Primeiro, começa com a observação de um fato. Fato é uma observação do mundo ao nosso redor. Em seguida, você formula uma hipótese, que é uma possível explicação para o fenômeno observável. Então, você já tenta dar uma explicação. Em seguida, você realiza um experimento para ver se você está certo ou se você está errado. Então vamos lá, um exemplo. Digamos que você está dentro de casa e durante o dia, e você observa que tem luz lá fora através da sua janela. Isso é um fato, tem luz lá fora. Então, vocês desenvolvem uma série de hipóteses para a sua observação. Só lembrando, hipótese é uma possível explicação para o fenômeno observado. Vamos ver as explicações que vocês podem dar. Primeiro, será que é uma Genkidama? Segundo, são alienígenas com lanternas? Ou terceiro, é o Sol? E então vamos lá. Você pega e sai de casa com essas hipóteses. E quando você sai de casa, o que você observa? O Sol. O Sol está no céu e é de lá que vem a luz. Parabéns, você é um cientista! Bom, assim que você comprovou sua hipótese, você exclui as erradas. É uma Genkidama? Não. São alienígenas com lanternas? Não. É o Sol. Então, isso é um bom exemplo de como pesquisa é feita a partir de uma hipótese. Mas você pode ter várias hipóteses. Quando você tem várias hipóteses e junta elas, você tem uma poderosa teoria. Teoria é uma explicação científica adquirida através de hipóteses comprovadas. É através de teorias que os cientistas explicam fatos. Em seguida, vamos falar de outra coisa, da lei. Lei é uma regra com base em algum fenômeno que ocorre com regularidade observada. Acho que vocês já devem ter ouvido falar da lei da gravidade, que é a lei que descreve a atração entre os corpos. Pois é. Se vocês nunca ouviram falar, eu espero que o professor de física fale com vocês, com certeza vai falar. Mas a lei da gravidade, ela, como o nome diz, ela é uma lei e ela só descreve. A lei, ela não diz por que a atração dos corpos acontece. Ela só descreve o fenômeno. A lei da gravidade, ela de fato descreve muito bem como os corpos são atraídos. Mas quem explica é a teoria da gravidade, que explica como corpos de maior massa atraem outros corpos de menor massa.
Então vamos lá, vou tentar explicar isso aqui melhor para tentar sumarizar tudo, desde fato, passando por hipótese e lei. Bora lá, vou utilizar como exemplo a gravidade. Ok, você tem um fato. Quando eu solto um objeto cai. Em seguida, você cria uma hipótese. Existe alguma força que puxa a maçã? Depois que você testa a sua hipótese através de experimento e está comprovado, você tem a teoria, que explica como a maçã cai. E você pode ter também uma lei que descreve como ela funciona. Tá dando para entender? Vamos lá tentar com evolução agora. Fato: seres vivos passam por modificações. Fato: já essa é uma coisa que observamos. Em seguida, nós desenvolvemos uma hipótese: como os seres vivos passam por essas modificações. Em seguida, depois de testar experimentalmente, através do registro fóssil e através do DNA, nós chegamos à teoria da seleção natural. Deu para entender? A teoria é o que vai explicar esse fato. Então, basicamente é assim que se faz ciência, mas é claro que tem muitas outras etapas entre isso, eu só resumi bastante. Mas no dia a dia o pesquisador estuda muito, coleta muito dado, desanima, coitado, discute os dados com outras pessoas da mesma área, procrastina, né? E depois de algum tempo ele escreve. É basicamente isso, brincadeira pessoal, mas é uma rotina basicamente. Ciência é praticamente um modo de pensar. Mas eu aposto que enquanto eu estava aqui me matando de explicar para vocês, vocês nem estavam prestando atenção na minha aula. Aposto que vocês estavam pensando em alguma festa que vocês vão ter hoje à noite. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês não merecem, viu? Mas eu vou fazer um resumo da aula para vocês. Vamos lá, na aula de hoje nós aprendemos que era bem difícil realizar experimentos no passado. Isso porque a linguagem não era a mesma entre os pesquisadores. E foi para que os cientistas e pesquisadores se entendessem que eles utilizaram o linguajar científico e desenvolveram a linguagem científica para que eles possam se entender em qualquer lugar do mundo. E que por conta de desentendimentos e diferentes formas de pensar, o conhecimento foi dividido em 4 formas diferentes. O primeiro deles é o conhecimento filosófico, que leva em conta questões subjetivas, interraciais, conceitos e ideias. O conhecimento popular, que é baseado em acertos e erros e experiências casuais. Enquanto o segundo é o conhecimento religioso, que é relacionado com a fé e a crença, e na necessidade de acreditar. E por fim, o conhecimento científico, que é obtido por procedimentos metodológicos que possibilitam investigar a realidade de forma organizada, seguindo um método, utilizando fatos e evidências para a explicação do mundo ao nosso redor. De maneira bem resumida, o método científico funciona através da observação de um fato observável e do desenvolvimento de uma hipótese para tentar explicar esse fato. Uma vez através de experimentos, se você comprovar essa hipótese, você tem uma teoria que explica esse fato. Enfim, pessoal, nós ainda temos também modelos, como os modelos matemáticos, mas que nós vamos deixar isso para uma próxima. Por enquanto, eu quero que vocês pensem mais nisso: fato, hipótese e teoria. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham me entendido. Ok? De hidrogênio. Espero que tenha dado para me entender. Porque vocês podem até ter achado essa aula chata e ficar me esculhambando aí em casa. Eu tenho certeza que estão fazendo isso. Mas uma coisa vocês têm que admitir. Vocês têm que admitir que agora vocês sabem. Então, de nada, viu? Finaliza essa frase com o Neil deGrasse Tyson, esse pesquisador aqui, que escreveu uma coisa muito legal. Ele escreveu o seguinte: nós estamos
todos conectados uns aos outros biologicamente, a Terra quimicamente, ao resto do universo atomicamente. Uma frase aí para você refletir. E é isso. Sejam pesquisadores e não sejam queimados vivos. Sejam pesquisadores e vamos animar, gente. E sejam legais com os irmãos de vocês. Eles têm dúvidas, ajudem a tirar as dúvidas ou deixem mais dúvidas. Afinal de contas, o conhecimento está sempre se construindo, né? Mas, acima de tudo, sejam curiosos. Um obrigadíssimo a todos e até a próxima. Tchau!